Então, gente, vamos iniciar aí a aula de sistemas distribuídos, tá? Então, como eu falei para vocês, tá, gente? Essa primeira parte da disciplina vai ser um pouco mais teórica, mais uma vez, para quê? Mostrar para vocês os fundamentos, os conceitos básicos de sistemas distribuídos, que são importantes de saber para a hora que nós vamos para a prática. Porque essa disciplina vai ser prática, nós vamos programar, tá? Nós vamos desenvolver o sistema em distribuído. E o que normalmente eu gosto de fazer, tá? Eu já trago um protótipo de código, explico para vocês os fundamentos daquele código, já deixo disponível no Abra e falo para vocês, gente, agora vamos treinar. Vamos pegar esse código e eu quero que vocês façam mais isso, em cima do código. Aí você pratica em cima daquele conteúdo, entendeu? Então, eu gosto de fazer isso. Quando a gente chegar na parte prática, eu passo o conteúdo o código básico, explico como é que ele funciona. Agora, eu passo como exercício para a gente praticar em aula coisas a mais para vocês entenderem justamente como é que aquilo funciona, né? Porque senão fica só eu, blá, 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 e se você não pratica aquilo, aí você não absorve tão bem, tá? Então, a disciplina vai ter a parte prática, nós vamos programar mesmo, tá? Entendeu? Então, só para ficar claro, porque senão o pessoal, meu Deus do céu, isso vai ser que a disciplina teórica, que isso vai ficar nesse blá, blá, blá e tal, aí o pessoal até desanima, né? Então, eu já estou falando logo de cara para vocês, nesse princípio vai ser teórico, mas não vai ser a disciplina toda assim, e esse é porque é estritamente necessário para vocês entenderem na parte prática, entendeu? Tá? É só por causa disso, tá? Porque eu não gosto muito daquelas disciplinas que fica só teoria, meu Deus do céu, cara, é ruim demais, tá? Então, só para deixar claro aí para vocês no meu caso, essa situação. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em introdução aos sistemas distribuídos. Então, inicialmente, está ali, que é aquela pergunta, cara, o que é um sistema distribuído, né? Então, a definição, ela varia entre autores. Muitas vezes é mais uma ideia do que uma definição. Então, primeiro, vamos ver a ideia aqui, redes de sistemas computacionais, rede, que supostamente vocês já tiveram a disciplina lá de redes, né? Tá? Então, ela é o quê? É uma infraestrutura servindo um conjunto de sistemas computacionais, ou seja, qualquer elemento com capacidade de processamento, tá? Porque você vê, quando eu falo qualquer elemento com capacidade de processamento, além, por exemplo, de você ter computadores, então qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu tiver, até dentro dessa ideia que depois passa até com um conceito maior de sistema distribuído, né? Você tem IoT, por aí vai, né? Tá? Tanto é que você vê como é que as coisas hoje já vão se interligando, que você vê que o IoT, né, que é a internet das coisas, ele está muito ligado até essa ideia de Big Data. O que é Big Data? É quando, normalmente, você tem uma quantidade de dados astronômica, né, fora, normalmente, do convencional. Tá? Tipo, você não vai conseguir processar aquilo rapidamente. É uma quantidade de dados Big Data que não vai caber na memória. Por exemplo, se você tiver uma única máquina, normalmente um Big Data você não cabe na memória principal. Não cabe, cara. Não rola. Big Data não cabe na memória principal. Tá? Só para vocês terem ideia, até a ideia de um Big Data, uma coisa dessa, um dos primeiros sistemas distribuídos, cara. Deixa eu só abrir aqui. Eu gosto de mostrar, cara. Quer ver, ó? Aqui. Rádio telescópio. Deixa eu ver aqui se eu acho a foto. Esse cara aqui.
Tá vendo? Tem vários. Esse aqui era um radiotelescópio, foi um dos primeiros. Tá? O que é o radiotelescópio? Ele pega sinais do espaço, né? Tá? E depois vai processar aqueles sinais. Nesse caso, desse radiotelescópio específico, era busca de vida inteligente. Para a época dele, tá? A quantidade de dados que ele tinha não tinha como ser processado numa única máquina. Aí, olha só como os caras usavam uma estratégia bacana. Supostamente, se você está no teu computador e entra o protetor de tela, o que significa? Se o protetor de tela entra na tua máquina. Exatamente, está sem atividade, ele está ocioso. E aí o que faz? Você baixava um protetor de tela dessa organização, ele ia lá nessa Big Data, pegava um pedaço dos dados e processava. Você doava ciclo de CPU para os caras. Agora você imagina milhares de máquinas fazendo isso. Então, essa foi a ideia, vamos dizer assim, de sistema distribuído, né? Porque esse dado, você dava um pedaço do cara, ele processava. Aí depois pegava aquele resultado, aí ele juntava e já tinha como ter algum resultado depois. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, foi uma das primeiras ideias que juntou esse conceito de sistema distribuído para Big Data, que eles não tinham como processar esse mundo de informações. Aí ele falou, você quer contribuir com a gente? Aí baixa o protetor de tela, que quando está ocioso, ele vai lá, pega um pedaço dos dados, processa e depois devolve. Aí você está doando o ciclo de CPU, né, na tua máquina para os caras. Aí, depois disso, um monte de gente começou a fazer isso, né? Quer doar CPU para buscar a cura do câncer e tal, né? Que esse processo de você fazer análise genética, né? Sequenciamento de cromossomos. Caramba, bicho, é uma tarefa computacional intensa pra caramba. Muito intensa. Tá? E a massa de dados que isso gera também é dado pra caramba. Né? É muito dado. Né? Então, uma vez que eu tive contato com esse negócio, foi justamente lá com o pessoal do LNCC, né? Que lá, não sei se vocês já viram, né? Eles têm lá o super computador Santos Dumont. Né? Aí lá e tem um. Só para tu ver, esse prédio aqui, e isso aqui você vê que eles têm os geradores para caso falte energia e tal. Olha só, cara, 3 geradores grandão para dar suporte à máquina. Então, para você ver, aí o pessoal, uma das áreas que o pessoal trabalha lá no LNCC é essa parte de bioinformática e tal, né? Tanto é que o primeiro sequenciamento genético que teve no Brasil, a parte computacional lá o pessoal contribuiu, né? Porque os caras lá têm umas máquinas violentas, né? O cara faz 5.1 petaflops, ou seja, giga, trilhão, quatrilhão, quinquilhão de 5,5 quinquilhões, né? Então é coisa pra caramba. E mesmo assim, eu acho que hoje todo mundo já ouviu falar, né, daquele tal aí, desse chat GPT aí e tudo mais. Rapaz, a máquina que eles tiveram que usar, na verdade foi um sistema distribuído e tudo mais, esse aqui não dá nem por cheiro perto da máquina que eles tiveram que usar. Cara, porque você usando, tranquilo demais. Entendeu? Os caras tiveram que usar máquina monstruosa. Entendeu? Tem uma placa da NVIDIA, na GPU A100, eles usaram mais de 100 máquinas e cada uma tinha que ter de 6 a 8 GPUs dessa. No Brasil, só uma GPU dessa custa R$100 mil.
caras tiveram que usar centenas dessas máquinas. E só para você ter ideia, só de memória essa GPU A100, o mínimo dela é 80 GB cada um. Eu acho que se juntar todas essas máquinas aqui desse laboratório não dá isso, você imagina só uma GPU tinha isso. Aí cada máquina tinha de 6 a 8 dessas. Você vê que se fosse... Depois eu mostro até para vocês. Eu procurei um trabalho que se fosse processar numa única máquina ia levar 200 anos. Processar numa única máquina. Primeiro não cabe na memória. Aí você tem que ficar fazendo swap. Né? E a gente sabe que swap degrada pra caramba o desempenho, né? Entendeu? Que não cabe tudo na memória principal. Entendeu? Ia dar uns 200 anos. Aí, daqui a 200 anos eu vou ter a solução pro teu problema aqui, tá? É a mesma coisa que não ter, eu não vou estar vivo. Né? Então, uma coisa que é interessante, até que a gente vai falar a respeito dessa ideia de sistema distribuído, que é o quê? Para muitos problemas, é o único jeito de resolver. Não vai ter outro. Mesma coisa, igual a consulta do Google. Pô, a base de dados é monstruoso, cara. Como é que ele ia conseguir fazer uma pesquisa com uma única máquina? Como é que ela ia ter o true output? O que é isso? A vazão. Imagina, no chat GPT, você viu lá, foi o aplicativo que atingiu 1 milhão de usuários mais rápido do mundo, de todos os tempos. Óbvio que tem muito mais que isso. Você imagina a quantidade de gente consultando no Google, quantas pessoas. Aí tu acha que uma máquina com uma única plaquinha de rede vai dar vazão para isso? Nunca. É a mesma coisa que você imagina um cano. Eu quero passar por um rio num caninho de 10 polegadas. Não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar. Né? Então tem que ter. No caso do Google, são milhares, se não chegar até a cada 1 milhão já. Para poder fazer, senão não dá. Então, todas essas empresas grandes aí que a gente tem, da Google, é Facebook, tudo mais, eles têm um sistema distribuído para fazer isso. Tá? Aí uma das coisas, daqui a pouco a gente vai falar os benefícios que você tem de ter essa computação distribuída ao invés de ter uma única máquina, tá? E até interessante, depois vai ver, até esses supercomputadores, eles se baseiam nessa ideia de sistema distribuído, mas como eles estão fisicamente próximos, ele usa uma rede de altíssima velocidade para interligar esses elementos dentro desse sistema distribuído que forma o supercomputador. Né? Ele não vai usar uma gigabit Ethernet, igual a gente usa aqui. Tá? Entendeu? Depois eu vou até comentar com vocês. Deixa eu ver se está aqui. Espera aí. Depois eu vou falar melhor para vocês. Eu uso essa tecnologia aqui, por exemplo, essa rede InfiniBand. Eu acho que a grande maioria não deve ter ouvido falar sobre isso aí. Tá? Então, isso aqui é uma rede de altíssima vazão, altíssima largura de banda e baixa latência e baixo atraso. Tá? Então, isso aqui tem mesmo para você botar nesse tipo de supercomputadores, data center, tudo mais, onde tem um volume bruto, intenso demais de informação. Entendeu? Por quê? Uma rede gigabit Ethernet não vai dar vazão para isso. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa rede InfiniBand também. Tá? Agora que eu também me toquei, gente. Ou cabra desligado. Foi mal, velho. Ainda bem que ainda estava no primeiro slide aqui, que eu esqueci de compartilhar a tela para a tela também sair na gravação. Ainda bem que eu estava ainda no primeiro slide ainda. E interconectados através de links de comunicação de diversas topologias e mídias. Agora,
Como aqui estou falando rede de computador, aí a gente vai dar aquela puxadinha para vocês lá de redes, né? O que é uma topologia? No caso de rede de computador. O que é uma topologia? Ó, gente, vou também falar para vocês. Aqui, a gente tá todo mundo aprendendo. Então, não precisa ter vergonha de falar, não, cara. Pode falar, ninguém vai... Aqui já passou aquela época de ficar, ih, falou errado. Pode falar, galera. Aqui a gente tá para aprender. Então, pode falar. Pô, o que vier na tua cabeça, a gente está aqui para trocar essa ideia mesmo. Tá? Pode falar. O que você acha que é? Show de bola. Exatamente. É como a rede está organizada. E dentro dessa topologia, nós temos algumas topologias básicas que vocês estudaram lá em rede. Vocês lembram? Então, vamos lá. Tem a em barra. Isso. Tem a estrela, anel e híbrida. Que é o quê? É a mistura de duas ou mais dessas básicas aí. Então, tem essa básica, né, que é barra, né, estrela, anel e a híbrida, que aí é a mistura, né? Você pode ter, igual o pessoal fala, às vezes, uma árvore. Você pode imaginar que é uma estrela o quê? Eu tenho um concentrador e tem dois. Aí, daqui a pouco, eu tenho outro concentrador e tem mais dois. Né? Tá? Então, e é óbvio, cada uma tem ponto forte e fraco. Vou contar a história aí dos primórdios da computação, né? Na 1980 e pouco, fala assim, pô, eu acho que ninguém de bobear aqui nem era nascido ainda. Rapaz, o que era na moda aqui no Brasil, a princípio era montar, era rede novel, aí o pessoal programava em Clipper com DBase. E naquela época, a gente montava a rede em barra, tá? Com cabo coaxial. Cabo coaxial é esse, igual da de televisão aí, quem tem net, puxa lá da antena, aquele cabo que tem aquele fio de cobre durinho, aí tem aquela malhazinha, acho que é a grande maioria que já viu, né? Entendeu? Qual era o lance? Aí a cada placa, atrás dela, ela tinha um T, onde encaixava um fio que vinha de uma máquina e seguia para outra, né? Para interligar. Então, era, na verdade, igual uma ligação serial. Já viu igual aquela oh, meu Deus, daquela luzinha antiga de Natal, queimava uma lâmpada, parava tudo? É mais ou menos nessa linha. E aí, o que acontece? Na última máquina, aí você tinha uma pecinha chamada terminador, né, para dizer que terminava ali. Né? Então, né, a rede, por exemplo, era aí o que acontecia? Se uma máquina desse problema ali, lascou, né? Aí eu tinha que ir andando com o terminador de uma por uma para descobrir qual era que estava fora do ar. Rapaz, era canseira aquele trem. Que se uma desse pipoco, você ia tendo que ir uma por uma até ver qual. Essa era a mesma coisa, se você quisesse trocar a lâmpada, né? Você vinha com um medidor, né? Você vai ali no pezinho da lâmpadazinha, uma por uma, até para descobrir qual que está queimada. Entendeu? Era enjoado na época, graças a Deus, não usa mais isso. Então, o mais comum é a gente usar a rede em estrela, igual a gente usa aqui, né? Então, essas máquinas estão todas ligadas ali num switch, né? Tá? E a gente tem também a rede em anel, né? E o mais comum, tá? É as redes serem duplo anel. Então, você tem um anel que roda num sentido e outro no outro. Para quê? Porque ele é muito mais tolerante a falhas, que se um elemento aqui, você pode voltar, quer dizer, ele não fica sem conexão, entendeu? Você não quebra
a rede, aí ela torna mais tolerante a falhas. Tá? E aí teve uma coisa aqui que eu já trabalhei, tá? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, tá, gente? Eu não sou muito bom de desenho, não. Tá? Teve uma aqui que eu já trabalhei, que é assim, ó. Você tem um anel, já deu para perceber que eu não sou bom de desenho, né? Aí, o que foi aqui, meu pai? Uai? Desculpa aí, gente. Aí você tem os elementos aqui na rede. Deixa eu... aí você tem os elementos aqui na rede. E aí o que acontece? Esses elementos, ele distribuem para dentro. Assim, ó. Aí eu vou explicar para vocês, ó. Aí, suponha que cada pontinha dessa aqui, você tem outros elementos. Tá? Aí, ela espalha cada um aqui. E aí, o que acontece? Ela tem um anel e tem estrela. Então, a gente chama isso aqui, essa rede aqui, a gente chama ela de ring, que é anel, né? Star, estrela. Tá? Por exemplo, essa rede aqui. Qual era, por exemplo, o que eu trabalhei aqui? Era montar essa topologia de forma otimizada. Como assim? O anel é onde você tem o backbone da rede de alta velocidade. E aqui, o star é você distribuir para os elementos ali dentro. Tá? Entendeu? Então, por exemplo, onde que eu trabalhei era para fazer o projeto dessa rede, de modo que ela atendesse a minha necessidade e tivesse o menor custo possível. Por quê? Se eu fosse interligar todo mundo no anel de alta velocidade com fibra ótica, ia sair muito caro. No princípio. Entendeu? E aí eu ponho, né, interligo com essas estrelas e ela fala, imagina, você passar de modo que aqui, por exemplo, ficar mais ou menos na entrada de uma quadra e essa daqui, por exemplo, a estrela distribui dentro da quadra, por exemplo. Tá? Ok? Então, para montar. E aí essa aqui é um tipo híbrido, né? Você tem a topologia híbrida aí, né? Tem o ring, o anel e tem a estrela aí distribuindo. Tá? E só mais um detalhe, gente. Rapaz, é aquela coisa, depois que a gente leva uma pancada, a gente nunca mais esquece, né? Cara, isso da época da graduação, eu me lembro. Que o professor explicando esse negócio de topologia, de rede, aí a gente vê, a gente tem a topologia, a princípio, essa que nós falamos, e normalmente a gente se liga, é na topologia física, tá? Mas também tem a topologia lógica. Como assim, professor? Por exemplo, apesar de eu estar física em estrela, né, eu tenho um switch, todo mundo interconectado, o padrão Ethernet, principalmente o básico, né, ele funciona o quê? O padrão dele lógico é em barra. Como assim, professor? Só um pode se comunicar de cada vez. Não sei se vocês lembram quando vocês viram lá em redes, que é na camada de enlace, que a internet usa essa tecnologia CSMACD. Ele faz, por exemplo, ele escuta o barramento, né? Opa, não tem ninguém, envia. Mas pode encalhar de dois e enviar ao mesmo tempo. Aí ele tem que detectar colisão, né? Não sei se vocês lembram disso. Aí ele gera o número aleatório, espera para depois tentar enviar de novo. Tá? Porque a rede Ethernet, apesar de física, ela está em estrela, mas, logicamente, ela está em barra. Tá? O melhor exemplo disso, se ao invés de um switch, você botar um hub. Aí lascou, né? Realmente, só um pode se comunicar de cada vez.
Entendeu? Só pode ter um par conectando, né? Enquanto esse par que não acabar de falar, o outro, né, dá colisão, né? O switch, ele já melhorou isso, porque você pode ter comunicação simultânea se os pares forem diferentes. Se você quiser testar até isso, experimenta fazer, por exemplo, cada um põe uma pasta compartilhada na rede e copia de duas máquinas diferentes, você vai ver, porque aí, como tem os pares aqui não é diferente, aí dá colisão. Tá? Mas se os pares forem diferentes, por que ele chaveia lá dentro do switch? Tá? Por quê? Dentro do switch, ele não tem um grafo completo entre todas as portas do switch. Cada porta é uma máquina onde se conecta, certo? Que se tivesse um grafo completo, ou seja, eu tenho uma aresta que liga diretamente cada porta com cada porta ali dentro, aí eu não teria colisão, tá? Mas como ele faz isso por chaveamento, né? Ele vai chaveando aí só entre os pares. Isso, para você ver como é que as coisas estão todas interligadas. Por quê? Vocês sabem que em circuito elétrico, se uma linha, uma trilha, cruzar com a outra, isso dá o quê? Curto, né? Aí vocês têm que fazer o quê? Quando vocês viram na arquitetura. Pô, se esse aqui não dá, eu tenho que fazer uma outra camada e passar por baixo. Entendeu? Mas o mais comum, se você tem, no caso de um dispositivo desse, o mais comum é você fazer uma outra layer, né? Você fazer uma outra camada, né? E isso, para você ver como é que as coisas estão interligadas, por isso que eu já estou falando até de grafos. Isso tem a ver com grafos, que aí o cara vai... tem uma técnica que ela chama planarização de grafos, que é o que você tirar o mínimo possível dessas arestas que cruzam, e as que cruzaram, você passa para uma camada de baixo. Então, isso tem a ver com esse desenvolvimento de placa, circuito, essa coisa toda, né? Que aí a ideia é você fazer isso com o menor número de camadas de layers possível para sair mais barato, né? Tá? E as mídias são o meio. Aí a gente tem cabo coaxial, par trançado, laser, fibra ótica, e por aí vai, rádio, e por aí vai, né? Então, a gente tem várias mídias que a gente pode transmitir aí o sinal. Óbvio, cada uma tem um ponto forte ou um ponto fraco, né? Mas a mídia é o meio onde a informação vai ser propagada, tá? De um lado para o outro. Bom, e o que é o sistema distribuído, né? Então, ele é composto também de vários sistemas computacionais se comunicando através de uma rede. Ou seja, o sistema distribuído depende da rede para funcionar. Tá? Depende da rede. Seria a mesma coisa. Você tem um sistema celular, né? Telefonia móvel. Você vê ali a torre, mas não sei se vocês já repararam os cabos que saem ali de dentro da torre e vai para algum lugar. Entendeu? Então, entendeu? Então, depende dessa rede para interconectar os elementos, né? E só onde que isso tem a mais? Os sistemas computacionais abrigam um conjunto de processos que se comunicam através de um conjunto de protocolos distribuídos para assistir à execução coerente dessas atividades. Então, qual a moral da história? Que o sistema distribuído, tá? Os elementos cooperam para a realização da tarefa. Eles colaboram. Tá? Eles colaboram. Tá? Então, se a gente for ver bem, a internet é só rede ou é um sistema distribuído? Porque inicialmente, beleza, né? Internet, né? Interconexão de rede, mas
Hoje, com a quantidade de serviços que você tem, cara, tem que cooperar, cara. Entendeu? Tá? Tem que cooperar. Porque, por exemplo, igual no primórdio lá da internet, que era, vamos sobreviver a uma ameaça nuclear. Pô, o cara metia um pacote lá, ele ia por difusão, ia pegando qualquer caminho por aí. E hoje em dia, um requisito que a gente tem de desempenho, o cara daquele jeito como é que era no primórdio lá, rapaz, ia ficar desempenho muito ruim, cara. Né? Realmente. Entendeu? Então, evoluiu demais. Então, hoje tem que ter essa cooperação entre os elementos. Tanto não sei se vocês já viram, oh, meu Deus, aqui, quer ver, ó? Ping/asterisco. Ó, um parâmetro que tem é o TTL. Ele tem no pacote TCP, que é o quê? O Time to Live. Que é o quê? É o número de saltos, ou seja, roteadores que ele vai, ou redes, né, que o roteador interliga redes, que ele vai passando até chegar no destino. Então, para que serve isso? Para um pacote não ficar rodando para o resto da vida aí na rede. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho TTL 30. Então, passei pelo primeiro 29, 28, certo? Lá, quando chegou a 0, eu vi ele, ó, o roteador, olha, eu sou a rede de destino. Se for, beleza, chegou e jogo para a máquina aqui dentro. Se não for, descarta o pacote. Porque senão. E ficava rodando ali pro resto da vida. E até uma coisa simples também pode ocorrer. Imagina, eu boto o endereço de uma máquina e ela não existe mais. Eu vou ficar mandando pacote e ela não existe mais. Imagina, tinha empresa, sei lá, igual tinha antigamente, empresa aérea, por exemplo, a Varig. Porra, não existe mais. Mas se eu digitar, eu vou enviar o pacote, mas aí não vai chegar em lugar nenhum. Aí ele ia ficar rodando aí pela rede pelo resto da vida. Entendeu? Então, aí você imagina que seja, pode até acontecer o seguinte, vamos dizer, que o DNS, ele leva até um tempo até ter o refresh que aquela máquina, por exemplo, foi realmente retirada, né? Aquele nome não existe mais. E aí você envia, aí ele passa no pacote a ficar rodando lá, né? Entendeu? Então, o TTL, por exemplo, é para não deixar esse pacote ficar rodando aí para o resto da vida, tá? Então, tem isso. Então, ó, agora que vem umas definições também legal. Então, segundo Andrew Tannenbaum, o sistema distribuído é uma coleção de computadores independentes que parece ao usuário ser um computador único. Esse, vamos dizer assim, é a situação ideal de um sistema distribuído. Então, a gente já usa algumas coisas que já dão isso para a gente, tipo Dropbox, Google Drive, por exemplo, computação em nuvem, entendeu? Aí, dependendo do plano lá que você pegue, ele pode dividir o processamento, né, entre várias máquinas e tudo mais. Tá? Mas você tem aí não for uma só. O usuário dele, ele acha que está tudo na máquina. Está na máquina dele, Se você tiver é verdade, ainda mais se ele tiver uma internet muito boa, né? Parece que está lá mesmo, né? Então, dois aspectos que são importantes nisso. Então, hardware é o que? São computadores independentes, né? Ou seja, não é uma máquina só.
mas o software dá a ilusão que é um único computador. Tá? Então, a ideia do, vamos dizer, o sistema distribuído ideal, perfeito, seria isso, te dá a ilusão que é uma máquina só, tá? Apesar de serem vários. Um exemplo mesmo, como a gente já falou da consulta no Google, você já sabe quantas máquinas tem lá atrás, não faz a menor ideia. E tu puxa lá. Né? Então, em resumo, é a coleção de sistemas computadorizados, autônomos, ou seja, um independente do outro, com as seguintes características: ligados por uma rede e utilizam software para produzir uma capacidade de computação integrada. Então, a ideia é essa, igual, por exemplo, agora a gente está aqui na aula. Então, por exemplo, cada um é um sistema independente, né? E depois eu vou até falar melhor isso com vocês, é assíncrono, ou seja, cada um tem, vamos dizer, o seu relógio de controle, tá? E a gente convencionou às terças-feiras, às 14 horas, tá? Na sala 109, a gente se sincroniza para realizar uma operação em conjunto, que é o quê? Aula de sistema distribuído. Então, para ter aula, tem que ter o quê? O professor tem que ter o aluno. Então, a gente coopera nisso aí. E aí, a princípio, a gente usa um protocolo em comum para se comunicar, que é aqui, a princípio, a língua portuguesa, né? Para ter essa troca de informações, e a gente coopera nessa atividade que é a aula de sistema distribuído. Né? Tá? Acho que assim fica claro até para entender, né? Porque, a princípio, cada um é independente. Né? Mas a gente se reúne e se sincroniza num local e no horário para realizar essa atividade colaborativa, né? Entre nós. Tá? Aqui também tem uma coisa interessante. Então, considerando a existência de vários processadores, temos. Então, a gente tem o multiprocessador. O que é um multiprocessador? É compartilhamento de recurso físico, tal como memória principal, disco e relógio, fortemente acoplado. Então, um exemplo disso é máquinas, aquela que você tem uma máquina que você tem, o soquete, né, que você tem várias CPUs, né? Uma só CPU, mas hoje em dia que tem vários cores, tá? Se você for ver dentro da ideia da GPU, também é desse jeito. Por quê? Porque ela compartilha recurso físico e ela tem acesso direto à memória principal. Tá? No caso, a memória principal. Então, normalmente, esse negócio está assim, ó. Peraí. Cadê aqui, ó? A brincadeira está assim, ó. A memória RAM, a CPU. Vou botar aqui assim, CPU1, CPU2, CPU-N. Isso pode ter um monte aí, né? Vou querer que viesse. Deu. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Então, aí o que acontece? Aí tem aqui, obviamente, a memória RAM, CPU1, CPU2, CPU-N, e elas todas ligadas na mesma memória RAM. Só que esse barramento aqui é barramento de alta velocidade, ou seja, é o barramento ali da própria placa-mãe. Por isso que ela fala aqui, ó, ela compartilha também o que o relógio, porque quando você tem uma máquina
que é multicorte, né? Você tem um relógio único que sincroniza aquela galera toda lá. Tá? Você tem um relógio único que sincroniza as operações. E você tem acesso à memória RAM. Né? Aí advém, quer dizer, você tem os benefícios, que é o rápido acesso à memória, à informação. Aí, qual é o problema? É de sincronia quando dois ou mais cores ou processos, o que quer que seja, quer alterar a mesma informação. Vocês lembram lá da parte de thread, né, por exemplo? Né? Aí, uma coisa que o cara tem que usar, sei lá, por exemplo, semáforo, ó, tem um processo alterando aqui, segura aí. Opa, acabou, agora o outro pode vir, por aí vai. Tá? Ok? Beleza. O próximo, tá, é multicomputador. Então, o multicomputador, ele varia em qual situação? Tá? Que aí cada CPU, ela vai ter, deixa eu ver se eu pego aqui em cima, a sua própria memória. Então, vai estar uma coisa assim, né? Ó. RAM 1, RAM 2, RAM N, né? Aqui. E aqui embaixo, CPU1, não precisa nem estar tão embaixo aqui. CPU1, CPU2, CPU-N. E aí, como é que eles ficam interligados? Aí, cada um aqui, ó, a RAM, né? Ela é ligado, cada um aqui, e aí eles se comunicam aqui através de uma rede. No caso de um multicomputador, tá? A gente tem uma LAN, tá? Uma rede local, no caso do multicomputador. Então, igual está falando aqui, ó, computadores com seu hardware básico independente é o quê? É CPU e memória um independente do outro. Você vê, ó, que eles não acessam a mesma memória igual aqui. Tá? Aqui cada um tem a sua. E aí eles são interconectados por rede de comunicação de alta velocidade. Tá? Quer ver, ó, um exemplo claro? Quer ver, ó? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. ARP-A. Deixa eu ver se tem. Eu vou pegar um IP aqui qualquer, ó. Se eu der um ping num IP que está na mesma rede que eu, ó, 10.10.29.185. Que eu tô achando que aqui dentro eles estão filtrando, porque os ping aqui. Deixa eu ver no. Porque o normal. Tá vendo? Aqui é porque eu botei no gateway. Você vê o padrão, ele te retornar um tempo que bem baixo. Está bem baixo. Tá vendo? Vendo? Menos de 1 milissegundo. Normalmente é um tempo baixo, porque é uma rede local. Se eu der um ping, ó, que é o próximo, que é um sistema distribuído, que a Globo.com não está aqui na nossa rede local. Normalmente, ó, o ping aqui, o tempo, como é que geralmente é bem maior. Se eu tentar, deixa eu ver aqui, tentar por exemplo, o MIT, que é nos Estados Unidos. Olha aí o ping, como é que aumenta. Sacou? 223 milissegundos. Você vê, quando você parte para sistema distribuído, o que acontece? Tá? É o que eu ia falar aqui, ó. É um tipo de multicomputador, só que não está ligado para uma rede local, ele está ligado por uma WAN.
Wide Area Network, né? Uma rede de longa distância. E aqui, nesse caso, o atraso de comunicação na rede é significativo e incerto. Então, significativo já deu para ver. Pô, eu saí aqui de 1, 5, 10, eu fui para 223. E incerto, quer ver? É porque se a gente botar ele rodando mais tempo, quer ver? Ó, aqui é ping menos T. Isso mesmo. Ó, você vai ver que ele começa a variar. Quer ver? Deixa só um minutinho que vamos ver se ele vai variar. Normalmente, cara, mas esse está até bem estável, porque normalmente ele costuma flutuar. Eu acho que ele não está variando aqui, porque como nós aqui somos Pompidou e lá também, está na... E aqui a gente está, usar a rede da RNP, quer ver? Deixa eu tentar um outro aqui, ó. Aquele lá da Globo.com, ele deve... Deixa eu ver se ele vai variar mais. Não é, cara, mas aqui normalmente, cara, eles costumam... Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Peraí. A org. Deixa eu ver. Aqui tem alguns, eu acho que eles têm filtro aí, não deixa pingar. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui pelo menos já variou, ó, variou um. Porque o normal, eles costumam, esse ping aqui, o comum, ele costuma variar. Mas o principal, a ideia é essa aqui, né? Você tem atraso significativo e incerto, tá? Então, geralmente, a diferença do multicomputador para o sistema distribuído é basicamente que aqui você tem uma WAN e tem um atraso significativo incerto, tá? E uma coisa aqui que ninguém, a princípio, perguntou, que é o quê? Professor, quando eu estou aqui no multicomputador, cada CPU sabe da informação que eles estão ligados na mesma memória. E nesse caso aqui, se a CPU 2 precisar da informação da CPU 1, eles se comunicam por troca de mensagens. A CPU, como são computadores independentes, nenhuma tem acesso direto à memória do outro. Eles se comunicam através de troca de mensagens. Entendeu? Então, um posta a informação, ó, para lá, para fulano, não, agora para cá e tal. Tá? Então, vai processando desse jeito. Tá? Conseguiram pegar mais ou menos a ideia aqui? Então, esse aqui, multicomputador, quando você tem um sistema, principalmente aqui um sistema distribuído, onde a rede de alta velocidade, de LAN. E o sistema distribuído é quando você já tem uma WAN. Por exemplo, imagina, tenho computadores aqui no FT, no IFTEL e na Uniteams, e vamos juntar essas máquinas todas aí para processar determinada coisa. Entendeu? Aí a gente tem um sistema distribuído de larga escala, que nesse caso aqui o atraso vai ser significativo. Agora, se eu monto um sistema distribuído entre essas máquinas aqui dentro do laboratório, aí a gente está nesse caso aqui. Por quê? Porque a gente está numa LAN, está numa rede local. Beleza? Tá? Então, é isso. Aí, por exemplo, não sei se vocês sabem, né? Aqui, Tocantins, até com o intuito de facilitar esse tipo de coisa, fazer esse tipo de computação integrada, vídeo, teleconferência, etc. Não sei se vocês sabem, aqui a gente tem a MetroTeams. Deixa eu ver aqui, ó, Palmas, Tocantins. Tá vendo?
Aí a gente tem, ó, projeto MetroTeams implementa a rede de alta velocidade aqui no Tocantins, tá vendo? Então, tá vendo? Visa fornecer uma rede de alta velocidade com taxa que vai de 1 a 10 gigabits. Aí a ponta, tá vendo dela aqui, ó, vai lá na Agrotins. Essa ponta aqui, tá vendo? Esse trem comprido aqui. Aí chega aí até lá. E aí aparecer até que o professor Gentil, que ele que é o gestor aí da... Eu faço lá parte do grupo, mas é o professor Gentil que é o gestor da MetroTeams aqui. Tá? Entendeu? Então, porque todas as grandes capitais têm uma rede dessa de alta velocidade. Tá? Por exemplo, se você for ver o que seria... Rede de alta velocidade. Quer ver? Ó, pesquisa Rio de Janeiro. Quer ver? Ó? Aqui, rapaz, aqui. Porque toda a capital, cara. Aqui, tá vendo? Ó? Todas as capitais, as cidades têm, ó. Tá vendo? O nosso aqui, ó, tá vendo aqui? Aí, ó, é MetroTeams. Tá vendo? Aí, se você for ver em Brasília, Gigacandanga, em Goiânia, Metrogin e tal. Entendeu? Aí, se você quiser ver, né, por exemplo, igual a nossa, aí você vem aqui e ele vai falar, ó, aí, aqui está a arquitetura dela, né, a topologia dela, né? Aí, se for ver em São Paulo, ó, aí tem ó, em Campinas, você vê que aí já o trem é bruto. Ó. São Carlos, São Paulo, e por aí vai. E geralmente essa aqui de São Paulo, se não me falha a memória, eu acho que é 40 gigabits, cara, lá. 40 gigabits já dá para, como é que é igual o pessoal gosta de falar, já dá para jogar um Free Fire, já dá para jogar um CS, né? 40 gigabits por segundo, já dá para fazer uma brincadeira, né? Então, é porque normalmente nesses grandes centros assim, tipo igual São Paulo e no Rio de Janeiro, porque lá o LNCC, por exemplo, é lá no Rio de Janeiro, tá vendo? Quantos anéis tem aqui dentro e tal. Não, é porque ela está mais interligada, né? Entendeu? Tem muito mais instituições interligadas do que a de São Paulo. É bem colocado mesmo, tá vendo? Se você for ver, ó, até São Paulo capital, ó, aqui ó, tem menos. Ó. Aqui, a USP e tal, tem menos instituições. Né, que é a do Rio de Janeiro. Também porque o que acontece? O Rio de Janeiro é um estado bem menor do que São Paulo, né? Pô, parece não, só o Tocantins, eu acho que deve caber uns 3, 4 Rio de Janeiro aqui dentro. Então, como o negócio é mais concentrado, né? Aí eu acho que é por isso que... aí aqui, você vê, aqui está quase que o estado do Rio de Janeiro inteiro. Agora aqui em São Paulo, olha quantas redes tem. Campinas, aí São Carlos, MetroSamp, por aí vai, né? Mas é para você ver que existe no Brasil inteiro, ó. Tá vendo? Essas redes de alta velocidade da RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, tá? Isso é legal para vocês verem, né? Saber, tá vendo? Essa aqui é a topologia híbrida violenta, essa daqui, né? Tem de tudo aqui, mais um pouco aqui misturado. Aqui. Né? Até só para aproveitar aqui, por exemplo, que aí, o que de repente, que só adiantando um pouquinho, que aí a coisa começa a ficar interessante. Ó. Quando a gente desenvolve aqui o sistema distribuído, vou falar principalmente na área aqui que eu mais gosto, né, computação de alto desempenho, a gente normalmente tem que... O ideal é a gente minimizar... Ou seja,
realizar o mínimo possível de operações de I/O. O que é I/O? Entrada e saída. Então, por exemplo, a operação de comunicação em rede é uma operação de I/O. E qual é o grande problema da operação de I/O? Ela gera uma interrupção. O que quer dizer isso? Tá? Não sei se vocês chegaram a ver isso em si, quando falar de processo, lá em sistema operacional, que toda vez que você vai fazer um I/O, entrada e saída, tanto faz o quê? Leitura e escrita em disco, entrada e saída na rede, é um I/O. O que acontece? É gerada a interrupção e o processo ou thread que está executando, ela deixa de executar. Tá? Ela não, entendeu? Aí ela vai para o estado de pronto, tá? Esperando. Ela sai do estado de executando. Um exemplo claro disso seria uma coisa simples, ridícula de simples, seria você faz aqui, ó, for... Eita, era melhor eu... Feito aqui assim. Não. For e em range, por exemplo, 1000. E aí eu faço aqui, ó, S igual a 0, S recebe S mais I só. E executo. Isso vai ser executado instantaneamente. Agora, põe aqui dentro, print S, para tu ver quanto tempo vai levar. Vai levar mais de 1 minuto fazendo esse trem aí. Vai levar mais de 1 minuto. Se você não... Por quê? O print, ele não está escrevendo na tela? Escrever na tela é I/O, entrada e saída, gera uma interrupção. Então, o programa que antes executava num pentelionésimo de segundos, vai levar mais de 1 minuto agora para rodar. Só porque eu botei uma porcaria de um print. Entendeu? Agora, você imagina que para você fazer acesso a disco e acesso de entrada e saída em rede, é muito mais lento do que escrever na tela. É muito mais lento escrever na tela. Tá? Então, tá? Por isso que eu estou te falando que tem que essa parte teórica para você começar a se tocar. Por quê? Coisas que tu não leva em consideração muito quando você faz um programa sequencial rodando numa única máquina, quando você já passa para um mundo distribuído, você tem que levar em consideração. Senão você vai chegar e falar assim para ele: professor, tu me enganou, eu fui fazer um programa distribuído, ficou pior que o sequencial. Por quê? Porque você desenvolveu, não foi do jeito certo. Igual estrutura de dados. Ao invés de você usar um heap sort, um quick sort, um merge sort, você usou o algoritmo da bolha. Lembra lá de estrutura de dados? Que apesar de ser extremamente simples o método da bolha, né, de ordenar um vetor, 2 for e um if, qualquer um lembra daquela porcaria, mas em matéria de complexidade, ou seja, de número de operações, é muito pior do que um que, se você for, você não lembra de cabeça um algoritmo daquele. Mas em matéria de número de operações, ele executa menos. Vai entender, né? Tu olha aquele algoritmo, grande pra porra, tu fala assim, cara, como é que pode esse trem executar menos passo do que um da bolha que só tem 2 for e um if? Aí tu olha um algoritmo daquele merge sort, repetição de função, pô, um trem, como é que pode, né? E mais em matéria, que a complexidade que a gente fala, que vocês viram lá em análise de algoritmos, né? É o número de passos, não a dificuldade em escrever o algoritmo. É o número de passos que ele leva para realizar a tarefa. Né? Entendeu? E só que aqui a gente tem um problema, não só do número de passos, mas também o ideal é que a gente minimize essa I/O, essa entrada e saída e tal. Só para vocês verem, ter uma ideia, quando eu estava lá fazendo minha tese de doutorado, para tentar melhorar isso, que, por exemplo, quando você faz
por doutorado, você tem que guardar passos intermediários para você gerar tipo estatística, mostrar gráfico, aquela traíra toda. O normal é você fazer o quê? Eu crio um arquivo em disco e vou gravando lá. O que eu fiz? Eu criei um drive virtual na memória para poder gravar lá. E quando eu acabava, eu copiava esse arquivo da memória para o disco. Por quê? Porque eu gravar na memória é muito mais rápido do que no disco. Então, você vê, para ganhar tempo. Entendeu? Para ganhar tempo. Aí eu gravava, criei um drive virtual na memória, gravava lá, porque eu precisava dessas informações. Por quê? Porque você gravar na memória é muito mais rápido que gravar em disco. Entendeu? Por quê? Ainda mais na época que eu fiz doutorado, SSD, que já melhora bastante isso, não era comum igual é hoje. Pô, eu terminei lá no começo, lá 2000 e pouquinho. Quer dizer, não era o SSD, não é igual é hoje. Pô, eu vou ali em qualquer lugar e compro. Não era. Para te falar a verdade, nessa época, eu nem me lembro de que existia SSD nessa época ainda. Nem me lembro que existia ainda. Bom, pelo menos para todo mundo, para a gente, qualquer um poder, você saber, mesmo que eu pagasse, sei lá, $1.000, não tinha. Bom, pelo menos no Brasil, não. Entendeu? Então, então a gente tinha que minimizar pra caramba isso, porque naquela época a gente tinha a perspectiva que o acesso a disco é da ordem de 1000 vezes mais lento que acesso à memória, que era disco mecânico, cara. Não era SSD. Entendeu? Então, você tinha que minimizar. E no caso também de sistema de distribuição, você também tentar o máximo possível minimizar, você diminuir esse número também de comunicações. Uma das outras estratégias que a gente faz é criar, por exemplo, imagina, eu quero fazer um sistema distribuído, aí eu tenho uma rede aqui no FT, uma no IFT, outra no Uniteams. O que eu faço? Eu crio federações, grupos, dentro de cada instituição, divido as minhas tarefas entre eles, tá? E aí, dentro de cada federação dessa, eu elejo um líder e só esse líder se comunica com o líder de cada uma dessa federação. Para quê? Porque eu posso ter muita até comunicação na rede local, mas para jogar para o WAN, eu minimizo. Eu só comunico entre esses líderes de cada federação quando é realmente estritamente necessário, ou seja, essa federação precisa de algum dado de cá, entendeu? Aí, beleza. Aí, para quê? Para minimizar a comunicação e, principalmente, na rede de longa distância, onde que o normal é que o atraso ela seja maior. Tá? Então, para vocês verem como é que tem que ter essas estratégias aí. Tá? Como é que a coisa fica interessante. Tá? Bom. Eita. Vou apagar isso aqui. Bom, então quais são as características principais aí do sistema distribuído? Probabilidade independente de falha. E isso ajuda muito no quesito de tolerância à falha mesmo. Quer ver? Ó, vamos lá para a estatística. E aí o pessoal já olha até assim. Não, que eu não vou para a estatística. Então, ó, vamos supor que uma máquina, a probabilidade de falha de uma máquina é 0,5. Suponha que todas têm a mesma probabilidade só para facilitar a conta. Então, como elas são independentes, a gente sabe o quê? Qual é a probabilidade de falha de duas máquinas? Como elas são independentes, a gente multiplica as probabilidades.
a probabilidade total de tudo parar, 0,25. Se eu tenho 3 máquinas, vai ser o quê? 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,125. Está vendo que vai diminuindo? Então, se a gente levar isso aqui, lembra? No limite, então, PF, né, de N vai ser o quê? 0,5 elevado a N. Tá? Ok? Tá? Então, isso no limite vai para quê? Como 0,5 seria a mesma coisa que eu botar 1 dividido por 2. E como é elevado a N, essa aqui ficaria 2 elevado a N, o divisor vai aumentando, a parte de cima é constante, isso vai levar lá para 0, né? Então, quando N tende a infinito, qual é a probabilidade de falha? É ir para 0. Então, quanto mais máquinas você botar, menor é a probabilidade daquele sistema como um todo parar. Porque você não tem um ponto único de falha. Como é que, tipo, Google, essas empresas montam o sistema distribuído? Eles pegam um monte de máquina commodity, empilham elas, vão ligando elas tudo em rede, tá? Dentro. Por quê? Uma pifou, não vai... É o que a gente chama de degradação suave. Porra, você tem centenas, milhares de máquinas. Pô, pifou uma. Porra, não vai fazer nem cosquinha, né? Você vai lá, troca aquela lá, entendeu? Acabou a conversa. Então, é assim que normalmente eles fazem. Tá? E bota máquina commodity, assim. O que a gente chama máquina commodity? Tá? Não sei se você já ouviu. Commodity, o que é uma commodity? É um produto que só se diferencia pelo preço. Entendeu? Quando é que você decide se eu vou comprar, por exemplo, igual soja, que é uma commodity? Essa ou essa? Qual que está mais barato? Essa? Então eu compro essa. Porque a qualidade basicamente é a mesma. Eu vou a que está mais barato. Tá? Então, é igual por você comprar CPU, Intel, AMD, essas mesmas... É como por qualquer lojinha que tu encontra. Concorda comigo? Diferente se você tiver um Mac, por exemplo. Pelo menos no Brasil, ele não é commodity. Você não encontra peça para ele em qualquer esquina. Agora, tem peça para essas máquinas que, putz, tu encontra em qualquer lugar. Só começa a ficar um pouco pior se ela estiver muito velha, né? Pô, aí, meu amigo, se você quer encontrar memória DDR2 a essa altura do campeonato, você tem a máquina que é velha pra caramba, tu não vai encontrar. Não, eu quero encontrar um processador, um Core 2 Duo. Só se tu for na loja encontrar alguma carcaça de uma máquina velha lá para poder encontrar. Você não vai comprar um novinho, você não vai encontrar mais. Por quê? Tão velho que você não vai encontrar mais. Tá? Mas, se você não for uma coisa assim, então, tu vai encontrar, se não for tão velho. Tá? Beleza? Então, primeira coisa é isso, a probabilidade independente falha. Que quando é independente, a gente multiplica a probabilidade. Quando é dependente, aí soma. A estatística, a brincadeira funciona assim. Aí, o que acontece? Você não precisa, de repente, levar realmente para zero. Não precisa ter um número infinito. Né? Você tem, por exemplo, um número de máquinas baseado... Lembra que eu falei, eu acho que eu já falei para vocês, no teu SLA, que é o quê? Service Level Agreement. Ou seja, é um acordo que você tem de nível de serviço. Então, por exemplo, eu tenho um de 99%. Então, isso significa o quê? Se eu tenho uma máquina e ela falha, vamos dizer, num ano, 20 dias, aí eu vejo, 20 dias é quanto dentro de um ano? Entendeu? Tá? Então, aí você vê, por exemplo, suponha, né? Você vê, de 20, 365, então, aqui vai 0,05, que isso aqui
vezes 100 dá 5,48%. Então, o teu Service Level Agreement com uma máquina só é menos de 95%. Aí você olha, 20 dias por mês eu ficar fora do ar é legal? Não, então eu boto mais uma. Entendeu? Aí, vamos supor, diminuiu para 10. Aí vai ser 10 dividido por 365. Aí, já caiu vezes 100, a 2,73, um pouco menos de 98%. Aí tu vai aumentando, você não precisa botar infinito. Aí não torna custo efetivo, entendeu? Aí você precisa, você chega em qual ponto? Qual o ponto que eu, por exemplo, se eu ficar, igual eu falei, dias fora do ar, né? Um dia fora do ar me custa quanto? Por exemplo, 100 mil reais. Por exemplo, se eu ficar um dia fora do ar. Então, por exemplo, imagina, pegar uma Latam, uma Americana, ficar um dia fora do ar, quanto que ela vai perder de faturamento? Entendeu? Então, aí você vê. A partir do momento que eu botar mais uma máquina, tá? O custo disso aí ultrapassa aquilo que eu ia perder, eu paro. Sacou? Entendeu? Aí eu paro. Porque o investidor racional sempre vai preferir mais a menos. Qual que eu vou preferir? Isso aqui que eu ganho 10 ou aquele ali que eu ganho 5? Pelo mesmo valor. Eu vou no que ganha 10, O investidor, se eu ser racional, eu sempre vou preferir mais a menos. A não ser que tenha motivos emocionais. Desculpa, igual o povo, as meninas, você pagar 5 mil reais numa bolsa Louis Vuitton, né? Tem gente que paga numa bolsa, né? Eu não acho que vale, mas por quê? Tem questões intrínsecas, aí já é outra história, né? Aí já não é investidor, né? Não é uma empresa, aí é gosto pessoal, né? Entendeu? Aí já é outra história. Mas se é investimento, mesmo igual empresa e tal, isso faz. Aí você vai botando até o quê? Se eu botar mais uma, ultrapassa, em matéria que eu vou gastar nas máquinas, ultrapassa o que eu perco. Tá? Aí, não tem mais razão, né? Eu boto uma máquina a mais, eu gasto 120, mas se eu perco 100, mas 120 é maior que 100, então é melhor perder 100 do que gastar 120. Tá? Isso é uma coisa que às vezes o pessoal de computação às vezes tem problema. Vamos fazer isso, que é bacana, é tecnologia. Bacana. Qual o retorno que isso aqui vai trazer para a minha empresa? Se eu botar ou essa rede, ou esse firewall, ou esse software, desenvolver isso aqui, qual o retorno que isso vai me dar? Quanto é que vai gastar para desenvolver isso aí? Por isso que, normalmente, o pessoal de computação, às vezes, dependendo da empresa, acontece esse tipo de coisa. Porque o pessoal, a ideia é bacana, mas quanto é que vai gastar e qual o retorno que isso vai trazer? Né? Se a gente for pensar, imagina, eu gasto para desenvolver uma ferramenta 100 mil e ela vai me dar só 10 mil de retorno. Na verdade, a empresa perdeu dinheiro. Não é? A empresa perdeu dinheiro. Tá? Então, às vezes, é nisso que às vezes o pessoal de informática se prejudica um pouco, porque não leva isso em consideração. Porque se você se botar no papel do dono da empresa, você tem que ver o seguinte, cara, o cara quer ver o retorno daquilo lá. Né? Ele quer ver o retorno. Né? Bom, comunicação é não confiável com atraso variável. Tá? E então, quer dizer, a gente já viu que tem atraso variável e não confiável. Mas a solução normalmente para isso é o QoS, que quer dizer o quê? Qualidade de serviço, Quality of Service. Né? O que quer dizer isso? Por exemplo, quando você compra hoje em dia a internet, qual é o único parâmetro de qualidade de serviço que você tem?
a largura de banda. Vou comprar de 100 GB, de 200, de 300. A princípio, é o único parâmetro de QoS que você tem. Se você... mas só que normalmente... não é, às vezes, igual você fala, a taxa de upload, de download, atraso lá tem. Você não confia muito naquele. Isso. Mas estou falando parâmetro mesmo, estou falando numérico mesmo, né? Entendeu? Porque para você levar em consideração, por exemplo, você tem uma empresa, matriz e várias filiais, e você quer, para, por exemplo, matéria de redução de custo, de viagem, hospedagem, diário, escambau. E fora também, que se o cara está viajando, ele não está produzindo ali dentro da empresa, né? Não, vamos instalar videoconferência aqui, né? Aí é interessante ter esse parâmetro de QoS, tá? Você contrata junto à empresa de telecomunicações para garantir o quê? Quanto que eu vou ter de atraso? Atraso é o tempo que a informação propaga fim a fim, de um ponto ao outro. A latência, que é o quê? É o tempo que ela leva para iniciar a comunicação. Até, por exemplo, dependendo, né, de como você reservar, né, fechar aquele circuito virtual, pode levar mais tempo. Mas se você pagou por aquilo, ele não. Até te joga alguém fora para conseguir para você. Você está pagando mais, né? Entendeu? Aí você pode pedir para garantir isso. Além da banda, garantir atraso, latência. Tem também uma outra medida, não sei se vocês ouviram falar, tem o jitter, que é a diferença no atraso. O que é a diferença no atraso? Por exemplo, como o atraso, você viu ali, ele pode variar, o que acontece no software de videoconferência? Até o quê? Ele cria um buffer de comunicação. Aí o que acontece? É igual como se fosse o cano vem e encher aqui a caixa d'água. O que acontece? Se o jitter, esse atraso variar demais, o que acontece? A tua caixa d'água esvazia antes de chegar mais água. Aí o que acontece? O vídeo vai ficar rodando, lembra? Antigamente, né, o sinal era bem lento, aí você queria ver um vídeo no YouTube, aí ficava ali carregando. Entendeu? E aí você pede para garantir esse jitter, por quê? Se a aplicação tendo isso, ela sabe calcular esse buffer de modo que nunca vai faltar água na caixa d'água para continuar a transmissão, entendeu? Tá? Então, aí você pode contratar esses parâmetros junto à empresa de telecomunicações. Porque senão, imagina você, vamos montar aqui um sistema de videoconferência. Aí, na hora que o presidente da empresa, a missão mais importante da nossa empresa aí o trem fica rodando. O nego vai te querer te esganar, né? Concorda comigo? O cara vai querer torcer teu pescoço. Quem foi o abençoado, para não falar outro nome, que sugeriu essa porcaria aqui, que na hora que a gente marca, ela não funciona direito. Entendeu? Então, é importante isso, entendeu? Você garantir, contratar junto à empresa de telecomunicações esses requisitos de QoS. Isso também é óbvio, né? Velocidades e bandas moderadas aumentando. Isso aqui é bacana, é um conceito meio complicado que nós vamos explicar melhor depois. Dificuldade em determinar a ordem de ocorrência de eventos. Alguém aqui já mandou, você manda um SMS, logo tu manda outro, e o que você mandou segundo chegou primeiro, o que você mandou em primeiro lugar? Aí o que acontece? Imagina se, dependendo do que tiver escrito, for uma ordem para a pessoa executar e ela chegou fora da ordem. Mata aquele fulano. Não era ele não, peraí. Aí chegou fora da ordem. Você sacou? E tem situações, tem um sistema remoto que controla a usina nuclear. Está aumentando a pressão. Aí tem a mensagem lá.
né? Alivia a pressão, depois fecha a válvula e chega na ordem contrária, bum. O que acontece também no WhatsApp, você enviar uma imagem e um texto logo em seguida, o texto chega na imagem. Entendeu? Para você apresentar uma imagem, tá? Exatamente. Isso, entenderam, gente? Então, em situações onde que isso é importante, tem que ter jeito de controlar. Aí eu vou depois mostrar para vocês como é que faz isso. Para a gente controlar essa ordem de ocorrência quando isso é importante. Tem situações que tá? Aí a gente tem que ter um jeito de fazer isso. E outra questão é computar o estado global. O que é computar o estado global? É em determinado momento você tirar uma foto do sistema para você poder tomar alguma decisão. E quando que às vezes isso é difícil? Ou se esse sistema é grande demais, ou se ele muda muito rápido. Eu não sei se às vezes vocês já viram fotos assim que tem a internet aqui no mundo. Normalmente, o que eles fazem? Ele pega naquele mesmo momento pedaços e depois junta. Ele não tem como fazer ela toda de uma vez. Não dá, não tem como, é impossível. Aí, por exemplo, ele, dentro do sistema distribuído, ele faz uma sincronia assim, ó. Cada elemento pega pedaços da rede naquele mesmo momento, aí depois você junta aqueles pedaços e faz uma panorâmica. É igual foto, não é panorâmica. Você não tira ela toda assim, ela pega um pedaço, você pega um pedaço, né? Entendeu? Não tem como tudo de uma vez, tá? Ok? E dependendo do caso, se ele muda rápido demais, né? Aí a gente tem que usar, igual aquilo que vocês viram lá também, a análise de algoritmo. A gente tem que usar uma heurística, né? Que não tem como. Por exemplo, você tirou uma foto, até mesmo do sistema. Aí você andou um pouco, quando você já andou, aquela parte dali para frente já mudou. Aí você tem que se adaptar àquela nova situação. Por exemplo, algoritmo que eu já até trabalhei com isso, de roteamento. Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma técnica chamada colônia de formigas, né? Que serve para isso. Você pode usar, por exemplo, para isso, para fazer. É como se fosse... Aí você tem várias formiguinhas andando ali. Exatamente, para chegar e encontrar o melhor caminho que vai propagar a informação. Tá? Outra característica é que um nodo, ou seja, um elemento que se comunica com o outro apenas através de troca de mensagem, por isso que ele depende do bom funcionamento da rede. E, dependendo do caso, como eu falei, pode não ser possível determinar o estado global do sistema. Aí você tem que ir por partes mesmo, não tem jeito. Tá? Gente, queria fazer uma proposta aqui para vocês. Quer dar um breakzinho aí para dar uma esticada, que eu também não posso ficar muito tempo sentado, não. Aí eu dou uma parada aqui na gravação. Bom, então, continuando aqui, né? Então, vamos ver aqui algumas características. Está aqui, compartilhamento de recursos, gerenciamento de recursos, seguir padrões abertos, escalabilidade, tolerância a falhas e transparência. Um dos motivos primordiais, até mesmo de o pessoal criar sistema distribuído inicialmente, foi justamente por essa ideia de compartilhamento de recursos. Pô, imagina, eu era antigamente. Pô, precisa de impressora, cada máquina ia ter que ter uma impressora. Putz. Scanner e diversos outros hardware que, principalmente naquela época, era extremamente caro. Rapaz, eu me lembro, na época que eu estava fazendo faculdade, uma impressora laser era $1.000. O preço de hoje, 5.000 e tantos reais uma impressora laser. Era lapada para ter esse terabyte assim, dentro de uma empresa, né? Então, um dos motivos que o pessoal, uma das primeiras razões que o pessoal
criou isso era justamente para compartilhar hardware que era extremamente caro. Tá? Que era extremamente caro. Tá? Então, como está aqui, ó, o cara compartilhar hardware, disco, impressora, tanto eu me lembro que um dos primeiros lugares que eu trabalhei, a gente tinha um servidor, era um sabor de Unix, né, que era Xenix, que era o nome do sistema operacional, e a gente usava uma linguagem de programação, que eu nem me lembro mais o nome, que era mais ou menos parecida com C, com Clip, era um negócio assim. E naquela época, como o computador também era caro e os canais de comunicação eram simples, né? Quer dizer, a gente comunicava, se não falha a memória, era modem 9.600 bps. É óbvio que era tudo interface caractere, né? Entendeu? E aí, foi o primeiro lugar que eu trabalhei, foi na Secretaria de Educação, e nas escolas tinha terminal burro. Por quê? Porque naquela época, você ter disco no computador, ter um HD, era caro. Você ter HD era lambada, muito caro. O que antigamente, entre aspas, era HD, igual tinha aqueles computador, microcomputador que chama TK 85, sabe aquelas coisas? Era gravar tudo em fita cassete, cara. E era absurdamente caro você ter um HD. Né? Para você ter um HD. Tá? Então, aí o pessoal apelava para esse tipo de coisa, né? E em matéria de software, né, você compartilhar arquivos, objetos. Inicialmente, a principal razão foi banco de dados, né? Você ter, principalmente questão de consistência e integridade, você ter um único banco e todo mundo enxerga, tem uma única visão, né? Tá? Daquilo lá. Então, foi uma das coisas que o pessoal criou esse tipo de coisa. Então, obviamente, compartilhar por conveniência e redução de custo, né? Que é uma das principais questões, né? Essa parte também de gerenciamento de recursos, então, módulos de software que gerenciam um conjunto de recursos. Então, basicamente, dentro dessa estrutura, você poder dar permissões de acesso. Né? Por exemplo, igual desse, você tem impressora compartilhada. Quem é que pode? Quem é que não pode? E por aí vai. Tá? Então, nessa parte de você gerenciar o recurso distribuído, é quem pode fazer o quê? Tá? Ok? Outra característica, isso aqui foi muito importante também, é seguir padrões abertos. O que é seguir padrão aberto? É ter um padrão público que é seguido por todo mundo. O exemplo mais claro disso é o TCP/IP. Tá? Principalmente em redes, rapaz do céu, antigamente era uma complicação. Tanto acho que a Apple tinha tal de Apple Talk, que era o protocolo dela. Aquela rede nova tinha IPX, SPX. A Microsoft tinha uma dela também. Entendeu? Então, bicho, você interligar, rapaz, era canseira. Entendeu? E depois que teve o TCP/IP, facilitou demais essa integração. Né? Entendeu? E de realmente você fazer essa ideia de seguir um padrão aberto. Que qual é a moral da história do padrão aberto? Ele tem lá um livro que tem um conjunto de normas e regras que tem que ser seguido. Então, tem padrão aberto, não só por isso, por exemplo, igual um celular, ele segue o padrão aberto, que é o quê? De comunicação via ondas de rádio. Então, para ele funcionar, ele tem que seguir aquele padrão. Qual é a moral? Isso tem um conjunto de normas e regras explicando como é que o padrão deve ser. Mas como cada um implementa, é problema teu. Cada um implementa, é problema seu.
Entendeu? Olha, tem um que implementa de um jeito que gasta mais energia, outro menos, outro tem um alcance maior, outro menor, por aí vai. Mas segue o padrão, entendeu? Mas como que você vai implementar aquilo, aí já é problema de cada um. Tá? É problema de cada um. É a mesma coisa, igual o carro, tem que funcionar com gasolina. Pô, a GM faz um tipo de motor, a Fiat faz outro, a Ford faz outro, a Honda faz... Mas o padrão que é funcionar com gasolina, né? Funciona, tá? Então, essa é que é a ideia de sistemas abertos, né? Tá? É permitir a concorrência, onde tem multiprogramação e multiprocessamento, né? E, como eu já falei, essa é uma das áreas que eu mais gosto, né? Que é a execução em paralelo de sistemas distribuídos, permitir esse tipo de coisa. E é legal que também você pode permitir que muitos servidores respondendo a pedido dos clientes. Igual eu falei, nessas empresas, Americanas, Casa Bahia, Latam, Gol, Azul. Pô, ele não tem um servidor só. Um monte de servidores para responder a essa quantidade imensa de clientes que tem fazendo requisições. Tá? Então, tem essa situação. Tanto que, de vez em quando o número de usuários é grande demais, parece um ataque de negação de serviço, né? Que é tanta conexão que ele não consegue dar resposta. Um exemplo foi igual esse do chat GPT agora. Tem dia que você quer, tem hora que você não consegue, não. Ele fala, devido à alta carga aqui, não posso te atender agora, não. A mesma coisa acontecia, não sei se alguém chegou a fazer na época que tinha passagem a R$1 da Gol. Rapaz do céu, eu ficava aqui no reload aqui para tentar. Cara, e a página ficava fora mesmo, cara. Tinha uma época que era R$1. Tipo, compra passagem de R$1 para voltar. Rapaz, teve época boa, né? Aí você tinha isso, era um ataque de negação de serviço legítimo. Quer dizer, as pessoas só queriam se conectar, mas o servidor não dava vazão para tanta gente. Antigamente, acontecia também com os servidores da Receita Federal, no último dia da declaração, que era para entregar, quando começou essa questão de você fazer entrega eletrônica, rapaz, no último dia, você também tinha que ficar, enviar, ficava um tempão, para uma hora ver se o trem ia, entendeu? Porque era gente demais. Aí, depois eles foram aumentando a infraestrutura e tudo mais, mas no começo não dava vazão, tá? Não dava. Apesar de ter concorrência, mas só que o número de acessos era muito maior do que a infraestrutura suportava. Tanto vocês, quando fizeram rede, chegaram a configurar serviço, tipo do Apache, alguma coisa assim? Você vê lá que na HTTPD-Conf você tem lá um parâmetro lá que você delimita o número máximo de conexões simultâneas, porque dependendo da configuração da tua máquina, ela não vai aguentar. Você tem uma máquina principalmente com pouca memória RAM, para cada usuário ela vai abrir uma instância lá na memória para tratar aquilo lá, né? Então, você tem que limitar. O servidor principal é igual a você até vai aumentar, o que vai aumentar vai ser a aquisição de bancos de dados. A aquisição de bancos de dados é sempre Aí por isso que é bom limitar, né? Para não estourar a capacidade, né? Se você não tem uma máquina topíssima mesmo, né? É melhor do que correr o risco de bombar a memória e tudo, né? A outra questão, sistema distribuído, é escalabilidade, porque como você tem esses computadores commodity, interligar numa rede é muito simples. Então, você ir crescendo isso aí é muito simples. É a mesma coisa, que você tem a rede, tem aqui, está ligado ali no switch. E preciso botar mais máquina. Dane-se, empilha um outro switch, um no outro, e fica meio esperto mais máquina ali.
né? Vou empilhando o switch e vou interconectando, sem problema, tá? Então, facilita muito essa questão da escalabilidade, né? Tá? Tolerância a falhas, né? Isso também a gente já falou, né? Por causa da questão principalmente no caso se você tem essa redundância de hardware, porque realmente você tem vários, né? E tem essa possibilidade de recuperação e por software, tá? O software que normalmente o pessoal usa para isso é esse carinha aqui, ó, uma Heartbeat. Quer ver, ó? Heartbeat. É que esse aqui, peraí, não, peraí. É que a moral da história desse Heartbeat seria o seguinte: pronto, você tem a máquina e, vamos dizer, você tem um servidor e você faz o espelhamento dele. Então, é igual a ideia do Heartbeat, um batido do coração. Cada operação aqui que realiza, ele espelha lá. Entendeu? Então, se esse cair, o outro tem tudo até o último momento que aquele ali caiu e pode entrar automaticamente no ar. Tá? Então, o pessoal faz isso principalmente distribuído geograficamente, principalmente depois daquele ataque de 11 de setembro, que o cara tinha empresa numa torre e o espelho ficava na outra. Pai, que da época, quem que imaginar que o ia derrubar duas de uma vez só? Aí, depois disso, o pessoal começou a espalhar. Aí, um dos países que ganhou muito com isso foi aqui o Brasil, porque nós aqui, pô, de Nova York, o horário normal é 1 hora só de diferença, né? E, se não me falha a memória, um horário de verão é 2 horas. E nós aqui, aí o cara fala, pô, lá não tem terremoto, não tem furacão, não tem ataque terrorista, não tem nada. Aí os caras transferiram um monte de data center e tudo mais para cá por conta disso. Outro país também que ganhou muito foi a Índia, principalmente porque lá a maior parte da população, pelo menos nível universitário, lá fala inglês. Meu orientador de doutorado, ele era indiano. Mas aí ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo nos Estados Unidos. Né? Aí ele me falava que quando ele fez a graduação lá, tinha que ser inglês, porque lá tem tanto dialeto que se eles fossem falar cada um na sua língua lá, ninguém entendia ninguém. Entendeu? Que lá tem um mundo de dialeto lá dentro. Entendeu? Aí, e lá como já foi protetorado em inglês mesmo, né? Aí todo mundo, aí a aula dentro da universidade é inglês, porque aí todo mundo vai poder ir se entender lá dentro. Né? E tá, me contou essa história aí. Mas e aí, por conta disso, né, porque dessa questão do inglês, aí o pessoal recebeu muita dessas empresas também de tecnologia, tudo, mas tanto é que eles têm umas empresas lá dessa área bem top mesmo, né, de tecnologia. Mas igual eu falo, esse Heartbeat, para fazer esse tipo de coisa, na verdade é uma coisa relativamente simples, é só você instalar e configurar o software, o servidor, você instala o cliente o servidor no outro que vai receber, e aí determina, e de tempo em tempo ele vai ficar mandando informação para lá. Então ele vai criando um cachezinho aqui, enche, manda, cria um cachezinho aqui, manda, entendeu? Então é uma coisa bem relativamente tranquila, só instalar e configurar. É importante, né, ter essa questão de transparência, que às vezes é complicado garantir isso aqui, mas
igual, por exemplo, igual esse negócio, igual do Google Drive, do Dropbox. Pô, a máquina tá sei lá onde. Às vezes, se você tem 2 arquivos, nada garante que eles estão na mesma máquina. Entendeu? Mas quando tu quer, tá lá. Entendeu? E tu não tem acesso. Tá? Então, garantir essa transparência tem que ter todo um processo tecnológico aí por trás, que nem sempre é tão simples, né? Agora tem uma coisa interessante, ó. Sistema distribuído e paralelo. O que acontece? Nem todo sistema distribuído é paralelo, nem todo sistema paralelo é distribuído. Mas nada impede de você ter um sistema paralelo distribuído. Tá? Por isso que fala, sistema distribuído é aquela ideia lá, ó, sistemas e aplicações em geral, cujas peças executam em múltiplos computadores autônomos, ou seja, o hardware básico independente interligados por uma rede. Já o processamento paralelo, ó, um problema que exige alto poder de processamento é quebrado em partes. Qual é o legal? Nada me impede de eu quebrar essa parte, uma parte para cada um desses computadores autônomos aqui, que são computados ao mesmo tempo, ou seja, em paralelo. Por que ele fala que não necessariamente? Por exemplo, se eu tenho uma máquina multicore, eu posso fazer computação paralela, eu divido o meu problema entre os cores. E se eu tenho uma máquina que tem GPU, eu posso processar na GPU. Tem GPU aí com milhares, 5.000, 10.000 cores. Então, isso vai de acordo que a gente chama de computação massivamente paralela, que é o quê? Você tem dezenas, centenas de elementos computacionais, cada CPU desse elemento com múltiplos cores, e cada máquina dessa pode ter uma GPU, e tem milhares de cores lá dentro também. Tanto é, ó, você vê que o supercomputador aqui, ó, aí, ó, ele tem GPU aqui, ó. Aí, ó, cadê aqui, meu Deus? Aí, ó, 94 nós computacionais com GPU. Cada nó tem 2 Intel Xeon e 4 NVIDIA V100 e 384 GB de RAM. Cada nó, ele tem 94. A gente doido para ter uma dessas, o cara tem 94, né? Tá? E aqui um nó para inteligência artificial, que aí tem um processador brutão aqui, né? 2 Intel Xeon, Skylake Gold, blá, blá, blá. 8 NVIDIA Tesla com 16 GB cada uma e 384 GB de RAM. Então, é justamente para fazer essa ideia de computação massivamente paralela. Então, você pega, divide um problema grande entre as máquinas e cada máquina aí ela processa, por exemplo, na CPU e na GPU dela, principalmente, né? Que dependendo do problema, principalmente problemas de IA, né, e tudo mais, é muito bom para jogar para GPU, né, que ali funciona bem demais, tá? Então, é top isso aí, tá? Eita, cliquei no lugar errado. Tá? Então, para quê? Para realmente você conseguir processar esses problemas altamente complexos, né? Tanto é que você vê, pô, um nó tem 384 GB de RAM, cara. Pô, é uma RAMzinha boa isso aí. Agora você multiplica isso por 94, né? Dá para resolver uns probleminha mais complicadinho aí, né? Tá vendo? Pô, multiplica aí 94 por 384, já dá para você resolver uns problemas de Big Data nervoso aí. Entendeu? Bem grande mesmo. Né? Tá? Bom, aí tem uma moral da história. Quando distribuir? Se não precisar, não distribua. Ou seja, você tem que analisar o problema, ver se ele é passível de ser distribuído. Por quê? Tem problemas
que são intrinsecamente paralelos, sequenciais, ou seja, não tem outro jeito de fazer, tem que ser sequencial. Tá? E outra coisa que você tem que analisar é o programa, ele tem uma fração sequencial e tem a fração que dá para paralelizar. Aí o que você tem que analisar? Qual é a parte do código que gasta mais tempo? Pô, se for nessa parte aqui que é possível de paralelizar, beleza. Porque imagina, eu tenho um programa onde a fração serial dele ocupa 90% ou mais do tempo e a paralelização, porra, o ganho vai ser... Aí será que compensa eu ter todo esse esforço para desenvolver, paralelizar, para um trem que é menos de 10% do total do processamento que é possível de ser paralelizado? Aí, de repente, não vale a pena. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, para a gente depois ter esse sentimento, para você não falar assim, o professor me enganou, eu quero usar esse trem, ele disse que é bom, eu fui usar e o paralelo ficou pior que o sequencial. Que quando a gente for implementar, eu vou mostrar esse exemplo para vocês, igual eu falei, cara. Se você tem... Começa com um exemplo simples, né? Por exemplo, ele vai fazer um somatório distribuído. Quando a quantidade de dados é pequenininha, a gente faz o sequencial, mede tempo. Por exemplo, soma todos de 1 a 1000. Faço sequencial. Se eu faço paralelo, ele fica pior que o sequencial. Depois que eu ponho uma quantidade de valores grande, por exemplo, eu ponho assim, por exemplo, 9999, por exemplo, eu ponho 7 noves e mando somar de 1 até isso aqui, aí ele já ganha do sequencial. Aí ele já ganha. Quando você fica impressionante, tu bota um 9 mais, 8. Rapaz, o sequencial, a gente até dá control break e não aguenta esperar. E os parágrafos vai ligeiro, vai muito mais rápido. Por quê? Porque a princípio a operação de soma é uma operação ridícula, ela é intrínseca do processador. Mas quando a quantidade é muito grande, aí compensa. Que aí você quebra entre as máquinas. A gente vai fazer isso aqui, vocês vão ver, cara. Pô, aí você fala, rapaz, realmente esse trem funciona mesmo. Entendeu? Tu vê o sequencial e vê que ele fica lerdão quando o número é grande. E o parágrafo... Aí tu vê, realmente esse trem aí vale a pena. Tá? Então, a gente tem que analisar a natureza do problema. Tá? Então, por exemplo, quando são úteis, né? Banco de dados transacional, distribuição para aumentar desempenho, replicação de dados para aumentar a disponibilidade. Então, tem uma série de aplicações. Mas o legal disso aqui é que até o momento não existe igual assim, uma IA que pega assim, um código e fala, faz, paralisa. Não. Graças a Deus, até o momento, a gente aqui tem que fazer, né, mesmo isso. Pode ser que um dia tenha, né, mas até o momento que pelo menos o meu conhecimento não tem, não. E quais são os prós e contras? Primeiro nós vamos ver os prós. A melhor relação custo-desempenho de um conjunto de CPU. Como assim, professor? Imagina, eu preciso ter um problema que precisaria ter a quantidade de memória e a capacidade de processamento de todos esses computadores. Quanto que ia me custar? Mas esses computadores já estão aqui. Por que eu não posso usar eles para fazer? É isso que quer dizer melhor relação custo-desempenho. Entendeu? Se já está aqui, eu posso criar um problema grande entre as máquinas e ela processa. Então, se a máquina já está aqui, vai ser muito mais barato do que eu ter que comprar uma que tem a mesma capacidade dessas 20 aqui, por exemplo. Tá? Essa que é a ideia. Qual outra ideia? Escalabilidade de processamento sem limite computacional de uma única CPU. Tá? Um exemplo claro disso é igual ao nosso cérebro. A gente tem milhões de neurônios aí que estão funcionando tudo em paralelo. Tá? Porque se tiver um só, a princípio, o neurônio é muito simples, né? É como liga e desliga só. Tá? Então, mas só que se você junta um monte,
né, milhões, bilhões, né, interligados em rede, aí faz a diferença. Tá? Então, não tem o limite de uma única CPU. E com isso possibilita o quê? Menor tempo de resposta, menor custo de comunicação e maior disponibilidade em aplicações de distribuição inerentes. Aí tem algumas aplicações aqui. Tá vendo? Outro Pro, aplicação de alta confiabilidade, alta disponibilidade, flexibilidade, crescimento incremental do sistema, compartilhamento de dados e recursos de hardware, como a gente já falou. E qual é o contra? Falta de experiência em projetar, implementar e usar software distribuído, que não é uma coisa muito comum. Tá? Não é. Tanto é que normalmente você vê curso de sistema de informação, não costuma ter disciplina de sistema distribuído. Engenharia da computação também não, é mais curso de ciência de computação mesmo. Também a falta de um controle central, mas é igual eu falei, você pode criar federações, né, para melhorar essa relação, tá? Óbvio, né, depende do funcionamento correto da rede, né, como a gente falou, né, o sistema distribuído é construído em cima da rede, né? Tá? Então, depende. E segurança, dependendo, pode, né, oferecer oportunidade para violação. E normalmente ocorrem, principalmente em questões de rede mesmo. E aí, gente, eu vou colocar lá, aí tem aqui só um questionáriozinho aqui para vocês responderem aí para a próxima aula. Aí daqui a pouco eu já vou botar isso aqui lá no Avatar e aí para o pessoal fazer aí para semana que vem. Aí na hora que eu já botar também lá no Ava e tal, e upar o vídeo, aí eu mando igual eu mandei o e-mail para vocês, eu mando, gente, já botei lá o vídeo, já botei o PDF lá da aula de hoje, tá, para vocês poderem ver. Só para finalizar, ver. Espera aí, só um minutinho aqui. Quer ver? Que eu quero só mostrar uma parada aqui para vocês. Espera aí, deixa eu só achar aqui. Cara. Só um negocinho aqui, rapidinho. Onde foi? Espera aí, só um minutinho, tá? Eu quero só mostrar um negócio aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu até parar aqui a gravação.